bom dia. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Vamos chegando para mais um devocional, mais um momento na presença do Senhor. Vamos lá? Sempre. Vamos fazer essa declaração para a gente iniciar? Vamos lá. Tua bondade me seguirá, Senhor. Declare. Tua bondade me seguirá. A bondade do Senhor vai nos seguir nesse dia. A bondade, a fidelidade, o amor vai nos cercar nesse dia. Amém? Graça e paz. Bom dia. Vamos orar? Vamos orar? Declarando a fidelidade do Senhor, declarando o amor do Senhor Jesus, para que a gente possa também abrir o nosso coração, para que a gente possa aprender com mais uma mulher da Bíblia, a ser uma mulher no tempo do fim. Nós estamos vivendo os dias que se aproximam aí desse tempo do fim, né? A gente aguarda a presença do Senhor, a gente aguarda a vinda do Senhor, a gente aguarda esse grande encontro, então a gente precisa se preparar para isso. Amém? A gente falou na última segunda-feira sobre Abigail, a gente aprendeu sobre a esposa vivendo num tempo do fim, vivendo num relacionamento conflituoso, vivendo num relacionamento com uma pessoa que era totalmente diferente dela, e ela pôde ver a glória de Deus, ela foi honrada e lembrada pelo rei. Hoje a gente vai falar sobre Agar. Vamos orar? Vamos orar? Feche seus olhos, peça para o Senhor agora falar com você, ministrar a sua vida. Diga para o Senhor, Senhor, eu estou aqui. Estou nesse momento, foi o Senhor que me trouxe aqui e eu quero, nesse momento, abrir o meu coração para receber tudo que o Senhor tem, tudo que o Senhor tem ministrado, tudo que o Senhor tem para esse dia. Abba, nós estamos aqui. Nós estamos aqui para te agradecer por esse dia, te agradecer pela nossa vida. Queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Obrigada, obrigada. Porque nós temos contemplado a tua bondade, temos contemplado a tua fidelidade. Sim, ela tem nos seguido. E nós te louvamos por isso. Nós te engrandecemos por isso. Te agradecemos. Obrigada, Pai, obrigada. Nós queremos nessa manhã te pedir. Encontra lugar de repouso no nosso coração com a tua paz. Nós queremos agora abrir o nosso coração para receber a direção do Senhor. Nós abrimos o nosso coração para aprender nessa manhã com essa mulher que teve sim uma experiência, um encontro e que pôde ver o Senhor. Nós queremos aprender nessa manhã com Agar. Nós abrimos o nosso coração e queremos te pedir, fala conosco, ministra a nossa vida, É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus, tu és bem-vindo aqui, tu és muito bem-vindo. Vem, faz tudo novo e de novo faz. Faz tudo novo, de novo nas nossas vidas, é o que nós te pedimos. Nós te entregamos esse momento, nós te entregamos a nossa vida, nós te entregamos o nosso dia e queremos te dizer, vem e faz conforme o Senhor deseja. Em nome de Jesus. Amém? Bom dia, bom dia. Eu acho que vou ter que desligar o som, senão eu vou ficar aqui na adoração. Ai, coisa boa estar aqui na presença do Senhor, não é verdade? Ô, gente, pega o seu livro aí, ó. Nós estamos fazendo uma leitura devocional, mas é meditação também, a gente tem aprendido. Vocês estão conseguindo ouvir a música, gente? Tá muito alto? Me ajuda. Ai, o que acontece? A internet aqui tá só pela misericórdia de Deus. E aí eu tive que colocar música no pendrive aqui, meus louvores, a minha playlist. Tô compartilhando com você. Mas eu gosto mais, assim, uma música instrumental. Só que hoje não tá rolando porque a internet aqui tá só pela graça. Mas, ó, eu declaro a presença do Senhor. Amém, glória a Deus. Obrigado, Beli, obrigada. Obrigada. Olha só, deixa eu te falar uma coisa. A gente começou na segunda-feira o devocional para aprender sobre as mulheres da Bíblia. E Deus, ele ministrou ao meu coração uma palavra certa vez,
o ano de 2021, outubro de 2021, sobre mulheres no tempo do fim. Nós somos essas mulheres. E o Senhor tinha dito comigo para ministrar isso. E acabou se tornando um projeto, Mulheres no Tempo do Fim. Então o Senhor tem ministrado muito o meu coração para que a gente possa se preparar para ser essas mulheres que estão vivendo no tempo do fim. Porque todas essas mulheres que estão na Bíblia, elas entraram para a história da Escritura, história do Evangelho, história que hoje fala muito conosco. E nós? E as mulheres no tempo do fim? Cadê a história delas? Então o Senhor me fez esses dias, eu já tinha esse livro aqui, e eu quero glorificar o Senhor pela vida da Anne e da Sol mais uma vez, que tem me ativado a estar aqui com você a cada manhã. E aí o Senhor ministrou, eu estava num culto semana passada, e o Senhor ministrou ao meu coração para que eu falasse sobre as mulheres no tempo do fim, utilizando o exemplo das mulheres da Bíblia. Amém? Então hoje a gente vai falar sobre Agar. Se você tem um livro, chega aí comigo na página... Essa é a segunda mulher que a gente está chegando na página 17. Se você quer adquirir esse livro, eu não tô ganhando nada com isso em anunciar, tá bom? Só tô falando porque se você quiser para acompanhar, é legal. Você encontra na livraria Famílias Cristã, tá bom? Super baratinho, preço super acessível, que tem promoção e você pode pegar, assim, só ele vai quase que, assim, é absurdo, né? O preço de tão baratinho. Aí eles acabam colocando outras bíblias, outras coisas. Pega a tua Bíblia aí, você precisa de uma Bíblia. A Bíblia que eu vou usar é a NVT, nova versão transformadora, tá bom? Essa é a versão papel e caneta, ou um caderno, para que a gente possa ir anotando tudo que a gente vai falar. Esse livro de Agar, essa história de Agar, hoje, iniciando aqui, o livro ele fala muito... Esse capítulo, o autor, ele fala muito sobre a história de Ismael e a história de Isaac. E entra dentro dessa questão que a gente vive, né? Lá do Islã e tudo mais. Mas é um outro estudo. A gente vai ler, a gente vai fazer essa leitura, mas a gente vai concentrar em Agar, em aprender com Agar hoje, tá bom? Então, a nossa base devocional hoje está lá em Gênesis. Nossa base devocional está em Gênesis capítulo 21, versículo 13. Chega aí, pega a sua Bíblia e chega nessa base para que você possa compreender. Para você ter uma leitura e saber um pouquinho mais sobre Agar, é legal você ler ali a partir de Gênesis 16. A partir de Gênesis 16, você vai até o capítulo 21, você vai conseguir entender melhor toda a história. A gente, como não tem esse tempo, então a gente não vai fazer essa leitura da Bíblia de Gênesis do capítulo 16 até o 21, versículo 20, 21 de Gênesis 21, porque é muita coisa. Mas para você entender toda a história, fica muito legal você ler a partir do capítulo 16 de Gênesis, tá? Então... hoje a nossa base devocional está lá em Gênesis 21, versículo 13, que diz assim, ó. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua descendência. Isso Deus falando com Agar. Isso aqui Deus estava falando com Abraão. Amém? Deus estava falando com Abraão que também da serva dele, daquela serva, ele faria uma grande nação. Por quê? Porque era descendência. Porque era descendência de Abraão. Então eu quero já iniciar aqui falando para você que Deus, ele vai sim fazer os nossos filhos prosperar, ele vai sim fazer tudo aquilo que carrega o nosso nome prosperar. Por causa de quê? Por causa de você, porque é a tua descendência. Porque é os teus filhos, porque é o teu projeto. Por causa de você. Eu queria que você prestasse um pouquinho de atenção, se você não está com o livro. Se você está com o livro, me acompanha, tá bom? Para que a gente possa compreender aí a história de Agar. Como eu disse, a história no livro ela é bem longa por causa da história de Ismael e Isaac. Vamos lá para que a gente venha para a reflexão. Aí você vai poder compreender o que nós vamos tirar hoje da vida de Agar para os nossos dias, para essas mulheres nesse tempo. A leitura, vamos à leitura, diz assim: Agar foi levada do Egito quando criança e vendida como escrava.
Ela provavelmente já esteve com Sara em Ur dos Caldeus. O fato é que, entre muitos servos e criadas, Agar era muito estimada por sua senhora. Isso é evidente pelo fato de que, quando Sara queria que Abraão tivesse um filho, quando ela se acreditava estéril, ela deu-lhe a Abraão para que o filho da promessa nascesse de Agar. Do ponto de vista de Sara, era impossível conceder maior honra a uma escrava. E, no entanto, isso constituiu um pecado para Deus, para todos os três, mas nem tanto para Agar. Foi um pecado e, como tal, permanece, visto que o ato sexual não é permitido fora do casamento. É verdade que os costumes da época eram diferentes, mas isso não anula as leis de Deus. Portanto, todos os três eram culpados. No caso de Abraão e Sara, a essa violação dos preceitos de Deus foi adicionado o pecado da incredulidade. Eu queria fazer uma pausa aqui só para que a gente pudesse falar rapidinho a respeito dessa questão de pecado, né? Se você tá aqui comigo, você vai colocar, e você que vai para mim fixar o comentário, tá, gente? Me ajuda. Escreve aí, ó, mulheres no tempo do fim, tracinho, Agar. Tá bom? Para que as pessoas que estão chegando aí, elas possam saber do que a gente tá falando. Coloca aí, mulheres no tempo do fim, um tracinho, escreve Agar, para que a gente possa, para quem chega vai se situando o que tá acontecendo. Me ajuda, tá bom? Olha só, quando a gente para observar aqui, a gente vai ver a primeira coisa que Agar, ela era uma egípcia. Ela era uma egípcia e foi levada ainda criança, né? Ela foi vendida ainda criança como escrava. Por isso ela era serva de Abraão e Sara, não é? Aqui você vai ver que a palavra fala, já saindo lá da infância, bem rapidinho de Agar, para que a gente possa entender quem ela era. Ela não fazia parte do povo hebreu, ela era uma egípcia. Você vai ver que a palavra fala isso, não, mulheres da Bíblia, tá bom? Mulheres da Bíblia, tracinho Agar. Nós estamos vivendo mulheres do tempo do fim, mas a gente tá aprendendo, é isso também. Mas nesse momento coloca aí mulheres da Bíblia Agar, tá bom, gata? Maravilhosa, Anne, preciso de ti. Olha só, aí você vai ver que a história conta que Sara, porque o marido dela tinha uma promessa, ela quis ajudar Deus, não é verdade? E aí você vai ver que ela pegou uma das suas servas, aquela que ela tinha mais carinho, aquela que ela tinha mais afeição, e deu para o marido dela para que ele pudesse, opa, peraí, vamos fixar aqui. Isso, obrigada, Beli, Deus abençoe, muito obrigada. Obrigada, Anne, Deus abençoe, tá, gata? Deixa eu falar uma coisa. E aí você vai observar que a palavra fala que ela deu aquela que era a serva dela, Agar, para o marido, e ela, para que ela pudesse gerar. Só que é importante a gente falar sobre isso, porque nos dias de hoje tem muitas pessoas que acham que porque nós estamos vivendo um novo tempo, nós estamos vivendo uma modernidade, a lei do Senhor mudou. Não mudou. Olha o que o livro nos traz aqui de ensinamento, que eu extraí, que é importante a gente citar aqui. Que o ato sexual, ele não é permitido fora do casamento, seja em qual época for. Como eu me relaciono, tenho um envolvimento muito grande com mulheres, certa vez eu ouvi de uma mulher, ela dizendo, olha, eu já sou adulta, né? Eu já tive um relacionamento, eu já fui casada. E porque eu já fui casada, hoje já não estou mais, e hoje eu tenho um relacionamento, eu entendo que o sexo antes do casamento não é pecado. Mesmo eu congregando, mesmo eu já sendo batizada, mesmo eu já tendo uma vida, né, cristã, eu entendo que não. E aí eu disse para ela, olha, o pecado, ele não tem nada a ver com idade. Porque as pessoas associam o pecado antes do casamento, ou o sexo antes do casamento como pecado, para jovens, para mulheres e homens que são adolescentes ou jovens
que ainda não se casaram. Não, o pecado ele não está condicionado à idade, né? Tanto é que a palavra de Deus ela fala que uma criança, não é? Ela já vai se dando a conhecer. Por quê? A raiz adâmica está dentro de nós. Então a gente precisa compreender isso, que o livro, quando ele traz para nós aqui, olha, foi um pecado e como tal permanece. E como tal permaneceu, visto que o ato sexual não é permitido fora do casamento. Não é? Vamos pensar assim, para Agar, que era uma egípcia, para ela era normal. Porque para a cultura do povo dela não tinha problema nenhum. Mas você vai ver que a palavra fala aqui, olha, a palavra não, o livro, e é o que a palavra de Deus também diz. A verdade é que os costumes da época eram diferentes, mas isso não anulava a lei de Deus. Por que não anulava? Quando você vai lá para Gênesis capítulo 2, versículo 24, você vai ver que Deus, ele uniu homem e mulher e fez dos dois uma só carne. Ali Deus estabeleceu um relacionamento de exclusividade entre o homem e a mulher. Então ele disse, o homem e a mulher vai deixar o seu pai e a sua mãe e vão só os dois unir-se e se tornar uma só carne. Deixa eu te falar uma coisa, em toda a criação não tem outro ser criado por Deus que se torna semelhante à Trindade. Se você for analisar, eu vou abrir um parênteses aqui pra você poder compreender essa questão do pecado e a gente entrar na história de Agar. Você vai ver que Deus, ele é trino. Ele é Deus, ele é Jesus, ele é o Espírito Santo, ou Espírito de Deus. Ele é Pai, ele é Filho, ele é Espírito. Os três se formam um. Quando você vai para a criação e quando a gente vai entender que o Senhor nos criou a imagem e semelhança dele, ele fala que só a criação humana, num relacionamento do matrimônio, ele se torna um. Você não vai ver nenhuma outra criação, né? Criação vivo, ser vivo, que no acasalamento, na intimidade se torna um. A palavra de Deus fala que é só o homem e a mulher. E esse relacionamento, ele é um relacionamento de exclusividade. Assim o Senhor fala para nós. Por isso que ele fala que ele é um Deus zeloso, que ele não divide a glória dele com ninguém. Não dá pra gente ter Deus como Deus e outros deuses a crescer na nossa vida, não. Ele é um Deus zeloso. Ele é um Deus de exclusividade. Entende? Então, quando a palavra de Deus, ela fala para nós sobre que o sexo, ele independe da época. Então você observa que mesmo na história de Abraão, Sara e Agar, já era pecado, né? A época, para que pudesse ter uma descendência, então era liberado para que aquele homem pudesse gerar, né, e ter descendência. Mas o plano de Deus era junto ali do matrimônio. E aí, qual foram as consequências? Você vai ver que o livro nos relata, e a Bíblia relata isso. Depois eu quero que você leia lá em Gênesis, capítulo 21, que fala que Abraão e Sara, qual foi a violação dos preceitos de Deus para Abraão e Sara? A incredulidade. Eles não creram nos estatutos de Deus. Eles não creram naquilo que ele está falando. Então, pera lá. Se eu, como mulher, sou uma mulher solteira, sou uma mulher divorciada ou sou uma mulher viúva e me relaciono sexualmente com um homem fora da aliança do matrimônio, eu estou sim violando. Eu estou violando o preceito de Deus. E isso demonstra o que de mim? Incredulidade. Incredulidade no quê? Na palavra. Porque o Senhor diz que é preceito. O Senhor diz que é uma ordenança. O Senhor diz que é uma lei. Deixa eu te falar uma coisa. A lei de Deus, ela não mudou porque nós estamos no século 21. A lei de Deus não mudou. E deixa eu te falar uma coisa. A lei, o reino dos céus é um reino de leis. Entende? Nós precisamos respeitar as leis de Deus. Assim como a gente respeita as leis do país que nós estamos. Não é? Se você pegar uma rodovia e a rodovia está marcado lá para carros de pequeno porte, a quilometragem é 120. Aí você tá ali. Quando você vê, você deu 130 no carro. Você tá um tapete, você nem sente. Fala a verdade, né? A gente nem sente. Se você violar a lei, passou o limite de 120, vai vir uma consequência para você. O que você vai receber na tua casa? Você vai receber uma notificação de uma multa. Uma lei foi violada. Então, o reino de Deus, o reino celestial, não mudou. É um reino de leis. E tem muitas pessoas que estão hoje vivendo a palavra de Deus num contexto
igreja, mas elas não querem a lei de Deus, elas acham que a lei de Deus mudou, porque o tempo mudou, porque agora tudo tá bom, tá tudo certo. Não, eu tenho que entrar, se eu quero, né, viver uma vida, vamos dizer, ativa sexualmente, eu preciso entrar na aliança do matrimônio, independente da idade, porque o pecado da fornicação, vamos dizer assim, ele não está condicionado à idade, ele não está condicionado, mas ele está condicionado à condição. Se eu estou numa condição de matrimônio, se eu estou numa condição de um relacionamento de exclusividade, ok, vai lá, desfruta, se lambuza, rodopia, faz o que você quiser da tua vida. Mas você tem que entrar na aliança. Vamos continuar lendo, senão a gente vai para outro caminho. Vamos continuar. Ó, a gente tá na página 17 ainda, tá bom? Nós já vamos chegar em Agar. Ó, a tentativa de assegurar o filho da promessa por meio de Agar foi resultado de uma falta de fé da onipotência de Deus e na certeza de suas promessas. Quando você, deixa eu te falar uma coisa, me ajuda aí, Anne, me ajuda, Anne. Ô, gente, vocês estão aí? Vocês estão muito parados, vocês estão com a cara. Só a Anne que agora deu uma risadinha aí. Me ajuda, gente. Libera aí, libera. Olha só. Quando a gente não obedece aquilo que Deus nos disse, a gente está demonstrando falta de fé, incredulidade naquilo que Ele nos diz. Então, você precisa crer na palavra de Deus e obedecer, por mais que seja difícil, tá bom? Nós estamos num teste, viu, gente? Lembrando que a gente está vivendo estamos aí entrando nos tempos do fim, estamos vivendo o tempo dos fins. Deixa eu te falar uma coisa. Posso te falar? Nós estamos vivendo uma preparação. E aí, quando chegar as dores, aí é o ai, aleluia, ai, ui, ai. Vamos ver quem suporta, porque nós estamos vivendo num treinamento. Então, bora obedecer. Ó, Kátia, sua linda, tá indo trabalhar? Isso, me ajuda, Kátia. Olha lá, continuando, Agar, sendo uma escrava, era naturalmente a menos responsável por ter menos liberdade, né? Ela era a menos responsável, mas ela não deixava de estar vivendo dentro dessa lei. Assim, não é surpreendente que nenhuma bênção não resulte desse arranjo humano. Agar olhava com desprezo para sua dona, Gênesis 16, versículo 4, e fugia dela antes mesmo do nascimento de Ismael. Mais tarde, quando Sara deu à luz um filho, apareceu os ciúmes entre os dois. Ciúme que mais tarde foi transferido das mães para os filhos. Ismael zombou de Isaac, e ao que surgiu discórdia entre Abraão e Sara. Abraão dispensou Agar somente após a intervenção de Deus. Dessa vez, ela foi para o deserto com o filho. Mas isso não completa o episódio de Agar, pois houve consequências visíveis a partir dele até hoje. De Ismael vieram os árabes, de quem Maomé veio. Portanto, a força do Islã, que ainda é poderosa em 3 continentes, está originalmente ligada ao nome de Agar. Na verdade, há um mistério nessa circunstância que ainda não foi bem compreendido. Não há dúvida de que essa garota egípcia conheceu o verdadeiro Deus na tenda de Abraão. Pela graça de Deus, a fé apareceu em seu coração. E por meio dessa promessa, havia fé no Messias nela. Agar deve ter sonhado que daria à luz o precursor do Messias. E assim, ela acreditou por anos. Mas com o passar do tempo, seus olhos se abriram e a decepção entrou. No entanto, antes e depois dessa ilusão de fé, Agar foi objeto de especial cuidado de Deus. Por 2 vezes, ela teve o privilégio de testemunhar a aparição do Senhor. A primeira vez foi no caminho para Sur, quando ele escapou. A segunda no deserto de Berseba, quando Ismael estava morrendo de sede. É natural que toda essa atenção de Deus tenha grande significado na história de seu reino. Afinal, o Senhor deu a ela ricas promessas. No deserto de Berseba, Deus disse claramente que faria de seu filho uma grande nação. Anteriormente, Deus
Anteriormente, Deus havia lhe dito que e ele será homem feroz, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. Gênesis capítulo 16, versículo 12. Deixa eu te falar aqui, deixa eu fazer uma pausa bem breve aqui. Hoje a gente está falando de Agar e como eu disse, o autor ele tem que incluir Sara, ele tem que incluir Abraão, tem que incluir Ismael e toda essa questão aí, né? Desses poderes, dos continentes, a questão do Islã, Maomé, mas a gente não vai entrar nisso, porque não é sobre isso que nós vamos falar. Nós vamos falar sobre Agar. E falar sobre Agar é falar, e o Senhor me trouxe esse entender também, que falar sobre Agar é falar sobre uma mulher que está vivendo numa condição solo. Falar de Agar é falar de uma mulher que está vivendo, solo, que eu quero dizer, é nos nossos dias de hoje. Na minha época, porque eu já fui uma mulher solo, é chamar de mãe solteira, né? E aí eu fiquei refletindo sobre a história de Agar e como o Senhor fala conosco e como tem essa realidade na vida de muitas mulheres. Na segunda-feira a gente falou sobre Abigail e a gente falou sobre a esposa, a mulher Abigail, né? A esposa Abigail. Era uma mulher que ela sabia quem ela era e o relacionamento dela, por ser muito conflituoso, não fez ela abandonar princípios. Ela foi uma mulher que foi até o final cumprindo os princípios e ela defendeu a família dela e muitas pessoas foram libertas. Então a gente falou sobre a esposa, não é? Hoje o Senhor ele nos traz aqui com Agar para falar sobre as mulheres no tempo do fim que estão vivendo uma condição solo, que estão vivendo na condição, eu vou falar solo por causa, como eu disse, do tempo, que hoje não se fala mais mulher solteira, porque eles falam que uma mulher que é mãe sozinha não está condicionado a estado civil, né? Mãe solteira não está condicionada a estado civil, então eles falam que é uma mãe solo. Então você vai entender se é solo ou mãe solteira. E aí a gente vê que ela passou um momento muito delicado, né? Você vai ver que ela precisou, ela foi dispensada, ela saiu ali do único lugar que ela tinha como seguro. Ela era serva, ela trabalhava ali naquele lugar, era da onde ela tirava o recurso. Ela tinha um filho, né, do seu senhor, vamos falar assim, e ela se viu num momento que ela falou: poxa vida, tô na rua e tô com um filho nas mãos, e agora? Se você for ler a história ali em Gênesis capítulo 16, vamos abrir ali rapidinho, só pra gente não ficar só nas nossas palavras. Gênesis capítulo 16, olha o que fala aqui no versículo 10, tá bom? Gênesis 16, versículo 10 diz assim: Abraão se apresentou, tô lendo o 15, Gênesis 16, versículo 10, e acrescentou: eu lhe darei tantos descendentes que será impossível contar. 11. O anjo do Senhor também disse: você está grávida e dará à luz um filho. Deixa eu ver aqui. Tem uma hora que Deus falou com Abraão, mas ele falou com Agar também, né? Aqui, ó, no versículo... Vamos ler a partir do versículo 6 de Gênesis 16. Olha lá. Abraão respondeu: Agar é sua serva, faça com ela o que lhe parecer melhor. Então Sarai a tratou tão mal que por fim Agar fugiu. O anjo do Senhor encontrou Agar no deserto, perto de uma fonte de água, junto à estrada para Sur, e perguntou: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? Estou fugindo de minha senhora Sarai, respondeu ela. Então o anjo do Senhor disse: volte para sua senhora e sujeite-se à autoridade dela. E acrescentou: eu lhe darei tantos descendentes que será impossível contá-los. O anjo do Senhor também disse: você está grávida e dará à luz um filho. Dê a ele o nome de Ismael, pois o Senhor ouviu seu clamor angustiado. Seu filho será um homem solitário e indomável, como um jumento selvagem. Levantará o punho contra todos
e todos serão contra ele. Sim, ele viverá em franca oposição a todos os seus parentes. Você observa aqui que uma mulher que chegou, uma mulher, uma criança, né, egípcia, chegou na casa de um hebreu para ser serva e ela encontrou Deus. Ela teve uma experiência com Deus. Não é? Você vai ver que por causa de uma situação ali, e que ela só tinha, na verdade, os seus donos, vamos falar assim, os seus patrões, os seus senhores, né, como você queira chamar. Você vai ver que ela só tinha eles. E ela fugiu e Deus encontrou com ela ali, porque ela estava grávida, né? E o interessante disso tudo aqui, a gente vai ver que Deus, ele falou para Sara sobre para Agar, ele revelou para ela que tinha uma nação. Deus disse claramente que faria do filho dela uma nação. Não é? A gente não tem noção das coisas que a gente passa, das situações que a gente vive, e que dos nossos filhos, Deus, ele faz sim uma nação. Deus, quando ele envia uma pessoa para uma terra, o olho de Deus, ele tá para a nação. O Senhor fala que a nossa herança hoje como filho é as nações. Sabia disso? O Senhor fala que herança, quero trazer essa luz aqui para você. Os filhos são herança do Senhor, não é sua herança. Os filhos é a herança de Deus, que você tem a responsabilidade de criar, de ensinar, de educar, de disciplinar, para ser, sim, um filho celestial na terra. Para você lançar ele, você esticar ele, sabe? Você é o arqueiro, e lança ele para as nações. Só que hoje, quando a gente já é adulto, a gente já é filha de Deus, a gente já é filho de Deus, o que é a nossa herança? Leia Salmos 2, você vai encontrar. A nossa herança é as nações. É as nações. Eu tenho pedido para o Senhor, Senhor, me dá o Brasil. Porque eu sei que se o Senhor me dá o Brasil, o Senhor vai me dar as nações. Porque não adianta eu querer ir para o mundo, sair fazendo e acontecendo no mundo, se eu não faço nem na minha vizinhança, não faço nem na minha casa, não faço nem na minha nação. Entende? Então, às vezes a gente quer tanta coisa e a gente não tá, né, vivendo aqui o que é pra gente viver no nosso meio. Então, o que Deus estava falando? Por isso também que nós somos totalmente contra o aborto. Por isso que Deus é contra o aborto. Porque quando uma criança ela é assassinada, você está assassinando uma nação. Você está assassinando uma descendência toda. Ô, gente, deixa eu falar uma coisa, rapidinho isso. É que vai vir, não preciso falar. Um fruto. Um fruto, dentro de um fruto tem o quê? Sementes. Que dentro daquelas sementes tem outras sementes que vão dar outros frutos, ou melhor dizendo, dentro daquela semente que está dentro de um fruto, tem uma semente que quando ela for plantada e ela crescer, for germinada e crescer, ela vai dar outros frutos e assim vai. Assim somos nós. Entende? Você vai ver que Deus falou com Agar aqui, ele disse para ela com clareza, eu vou fazer do seu filho uma grande nação. Só que anteriormente Deus também tinha dito para ela, naquele mesmo também momento, Deus disse para ela, o teu filho vai ser assim. Deus, ele declarou como seria o filho dela. Entende? Você vai ver aqui no versículo 12, né? Essa Bíblia é tão pequenininha a letra. Ele fala aqui, ó, o anjo do Senhor também disse, você está grávida e dará à luz um filho. Dê a ele o nome de Ismael, pois o Senhor ouviu seu clamor angustiado. Você vai ver aqui que a palavra fala que ela era uma mulher que ela estava grávida. Tinha fugido da casa do seu Senhor, falou, agora você volta lá porque ele vai ser feito uma nação. Só que o Senhor também declarou que ele seria totalmente, né, oposição dos seus parentes. E aí a gente chega na questão ali da força que hoje o Islã tem, uma briga sem fim com Israel. Tá tudo lá no princípio, né? Só a gente ler a palavra. E aí, eu queria que você pensasse sobre isso, que Deus, ele deu detalhes. Ele falou como seria. E ela teve um encontro com Deus. Por isso que o autor aqui, ele fala que Deus, ele teve um cuidado especial com Agar. Ele teve um cuidado especial e por 2 vezes ela teve o privilégio de
presenciar a presença de Deus, ela teve o privilégio de ver a aparição de Deus, ela teve o privilégio de ouvir Deus falar com ela, de Deus falar a respeito da descendência dela, que a descendência dela seria grande, a descendência dela seria próspera, e como seria o filho. Olha, a gente vai continuar lendo aqui para a gente caminhar para o final, tá bom? Aqui na página 19, ainda diz assim o autor: e para Abraão, Deus disse que daria prosperidade a Ismael por ser a semente dele. Deus, ele disse, lá em Gênesis 21:13, ele disse para Abraão também, né? Que é a nossa base devocional. Ele disse para Abraão que a descendência dele seria próspera. Por que Ismael seria próspero? Porque era a descendência dele. Então, os seus filhos, independente, ei, mulher, que está vivendo hoje num momento delicado, e está vivendo uma circunstância, Deus, ele vai fazer prosperar os seus filhos por causa de você, por causa da aliança que ele tem com você, por causa da fidelidade dele com você, por causa da sua aliança que você tem com ele, da sua fé com ele. Você sabe, às vezes, e eu já passei por isso, às vezes a gente fica numa condição assim, tão preocupada por se sentir só, né? Às vezes tem mulher, porque ela está nessa condição na condição de mulher, de mãe solo ou de mãe solteira, ela se sente envergonhada muitas vezes, não é? Mas o Senhor fala que ele estava com Agar, assim como ele vai estar conosco. Deus, ele falou para Agar. Ele disse para ela, do teu filho eu vou fazer uma grande nação, né? Às vezes a gente fica preocupada porque, o que vai ser do meu filho? Como que eu vou fazer? Né? E quem vai ser a referência masculina para o meu filho? Você sabe que isso é muito importante também. Isso é muito importante. Deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos vendo, infelizmente, uma geração de mães solo. Infelizmente. Mas não é porque as mulheres querem isso. É porque os homens não têm entendimento de paternidade. Do que representa a presença dele na criação de um filho. Seja ele filho ou filha, tá? Seja ele homem ou mulher. É muito importante. A figura masculina e a figura feminina, ela é muito importante na criação de um novo ser, na criação de um cidadão, na criação de um filho de Deus, na criação de uma pessoa. Isso é muito importante, não é? A gente observa hoje, gente, isso é muito sério que eu vou falar para você. A gente observa hoje muitas mães solo que criam seus filhos, e quem passa a ser o ídolo daquele filho? Quem passa a ser, sabe, aquela que é a heroína? A mãe, porque ela trabalhou, porque ela lutou, porque ela criou. E o filho, aquela criança, o que acontece? Ele passa a ter uma mágoa, um rancor do pai. E isso não é bom. Isso não é bom. Porque automaticamente ele cria uma aversão à figura masculina. Isso tá dentro isso fala de cognição, tá? Isso fala ali do subconsciente de uma pessoa. E aí, com muita facilidade, aquele menino, né, aquele garoto que se torna um rapaz, ele vai trazendo para ele características femininas como aquilo que vai marcando a personalidade, vai formando o caráter, porque ele toma como referência. Isso é muito sério. Você tá entendendo o que eu tô falando, gente? Vocês estão com uma cara paralisadas. Fala alguma coisa. Você tá entendendo o que eu tô falando? Você compreende isso? Porque quando você para observar, você vai ver, antigamente, e eu já fiz seminário de cura, libertação de criança, dentro de histórias, de testemunhos que a gente ouve, isso é muito sério, o que eu vou te falar. Tem muitas pessoas que elas acabam tendo uma tendência a viver uma vida adulta homoafetiva por causa de uma violência. Porque uma criança, ela foi agredida, foi violada a inocência dela, foi tirado o lacre da inocência, e quando se tira o lacre da inocência é como se
a malícia viesse. Todos nós temos dentro de nós, isso Deus já colocou dentro de nós, a questão da malícia, né? O desejo, a questão da gente ter essas sensações. Então você vai observar, e hoje é muito comum isso, você vai ver que quando uma criança ela é molestada e ela fica durante um tempo, durante anos, para ela se torna comum e prazeroso. Ah, porque aquela criança é errada, porque aquela... Não, porque isso está dentro de todo ser humano desde quando a gente nasce. Deus já colocou isso. A palavra de Deus fala, existe um órgão no corpo da mulher e no corpo do homem que já é para isso, para o prazer. Foi o próprio Deus que colocou, isso não tem nada a ver com o diabo. Então, mas tem o tempo desse lacre ser tirado, né? Então, quando uma criança, ela passa por uma violação, por um abuso, eu falo violação porque ela foi como se tivesse tirado o lacre, para você poder imaginar essa questão. Fora do tempo, não é? E aí a gente vai ver, a gente via em seminários que uma criança que ela chega nessa predisposição na vida adulta ou afetiva, o argumento era porque ela tinha sido violada, porque ela tinha sido abusada, porque ela teve esse trauma, né? E acabou acontecendo isso. Hoje a gente vê, hoje a realidade não é essa. Porque hoje os homens não estão assumindo o seu lugar de responsabilidade, porque a missão da família é do homem. A mulher, ela é a auxiliadora da missão. A mulher, ela foi colocada para ser uma ajudadora. E a palavra de Deus fala que ela é capaz de ajudar a missão. Ela tem dons, ela tem qualificações, ela tem poder para ajudar a missão, para ser aquela sub na missão, tá? Que a gente falou sobre submissão aqui esses dias e foi muito rápido. E aí eu já tô entrando em outro lugar aqui, mas que tem total sentido com aquilo que a gente tá falando. Então, hoje, a gente como mãe, a gente não pode de maneira nenhuma colocar dentro dos nossos filhos uma aversão ao pai. Não faça isso. Não coloque culpa no pai. Se ele hoje não tem o entendimento da responsabilidade que ele tem, né, como homem, como paternidade, como governo, que ele foi criado para isso, nós não podemos fazer isso, porque a gente compromete o futuro dos nossos filhos. Aqui você vai ver que Deus, ele falou com Agar, volta para casa da sua senhora. Volta para lá. É para você voltar. Você vai ver, vamos continuar lendo aqui, você vai ver que por 2 vezes Deus falou. No primeiro momento, a palavra de Deus fala que Deus ouviu o clamor angustiado daquela mãe, que ela nem sabia ainda, foi o próprio Deus que deu a notícia para ela, viu, você tá grávida. Quem deu o teste de gravidez positivo para Agar foi Deus. E depois, num momento que ela estava vivendo com o filho, que ela foi mandada embora, né, porque teve um conflito ali entre Sara e Agar, e aí Agar foi mandada embora, quando ela estava no deserto com o filho, e ela ficou longe para não ver aquele menino sofrer, morrer de sede. A palavra de Deus fala que Deus falou com ela, porque ouviu o menino, entende? Porque ouviu o menino. Olha isso aqui, olha o que ele fala aqui, ó. Tudo isso está registrado em Gênesis 16 e Gênesis 21. Muito antes do nascimento de Maomé. Vemos que a profecia foi literalmente cumprida. E, no entanto, essa página da história, que começa com fé de Agar e termina com a falsa fé do Islã, permanece envolta em névoa. Só se pode dizer que o povo nascido de Agar foi empregado por Deus para disciplinar sua igreja. Mas também devemos considerar que eles têm grandes territórios que constituem uma barreira contra o paganismo. Todos eles, muitos milhões, acreditam em um Deus e na revelação profética de Deus. Devemos lembrar que os maometanos reconhecem Jesus como um profeta. O erro deles é não crer em Jesus como Messias e colocar um falso profeta acima dele. Portanto, eles permanecem com parte do Antigo Testamento e rejeitam o Novo, colocando a sua fé no conteúdo do Alcorão. Isso talvez seja o que Paulo sugere quando, em Gálatas 4:22, compara Sara com uma mulher livre e Agar com uma mulher escrava, interpretando misticamente que aqueles que
não encontram o Messias permanecem filho da escrava, e outros são filhos da liberdade. É possível que ele se refira a Jerusalém terrena e à religião cristã, orientando que não se busque Jerusalém na terra, mas eternamente no céu. Seja como for, Agar aparece nas Escrituras por mais razões do que meramente para estimular nossa simpatia pelo fato de estar perdida no deserto. Ela aparece como um elo na cadeia da providência insondável de Deus. O nome de Agar está entrelaçado com as raízes da história da igreja. Aleluias! Olha, deixa eu te falar, lá em Gálatas 4, no capítulo 22, a gente não vai chegar, mas você anota aí para você ler lá. Você vai ver que qual que é a maior referência? Que aqueles que encontraram o Messias, aqueles que encontraram Jesus, não pertence mais aos filhos da escrava. Agar, ela teve um encontro com Deus. Ela sendo egípcia, uma serva egípcia, ela teve um encontro com Deus. Deus se encontrou com ela. Entende? Então, a escolha de permanecer sendo filha, né, escrava ou filha livre é nossa hoje. E quem que escolhe? Quem que determina? Eu quero só te dizer uma coisa, se você está aqui hoje, é porque você é uma filha livre, porque você encontrou o Messias. E hoje eu quero focar muito nessa questão sobre Agar, sobre essa mulher que era uma mulher, uma mãe solteira e que era uma mulher, uma mãe solo, porque isso é muito sério pelo que nós estamos vivendo e o que diz respeito às próximas gerações. Mulher, deixa eu te falar uma coisa. A gente precisa parar para prestar atenção e eu preciso dizer isso. E eu vou falar do que eu tenho acompanhado. Hoje eu me movo vocacionalmente como pastora na igreja onde eu congrego e também ministro. Já fiquei durante muito tempo ministrando os babies, ministrando kids e agora eu também ministro a vida dos adolescentes. E eu tenho visto muito, porque eu me relaciono com muitas mães, que tem muitas crianças que elas ficam muito tempo no aparelho de celular, certo? E tem meninos, eles ficam muito vendo vídeos de meninas. Você pode ver que as meninas, elas são mais desenvoltas, né? Sabe esses vídeos? Tem vídeo, eu já vou falar aqui porque eu tenho uma neta, tá? E eu vejo. Vídeo da Maria Clara, vídeo da Ana Clara, vídeo da Manuela, que tem tantas brincadeirinhas no YouTube, e você vê muitos meninos assistindo aquilo. Deixa eu te falar uma coisa, tudo que você coloca diante dos teus olhos vem pra dentro, como informação, como instrução, e passa a ser aquilo que está te mentoreando, aquilo que está te formando. E muitas vezes a gente está perdendo os nossos filhos dentro de casa. Deixa eu te falar, uma criança, o caráter dela é formado até 7 anos. E a gente para observar que os nossos filhos, isso eu estou falando numa condição, né, de modelagem. Todos nós, sendo homem ou sendo mulher, vamos pegar pessoas para modelar. Eu quero essa pessoa para me modelar, eu quero ser igual a ela, eu quero fazer igual a ela. Isso é o ser humano. Deixa eu te falar uma coisa. Hoje nós estamos numa condição adulta, né? Hoje eu acredito que nós estamos aqui numa maioria de pessoas que são adultas. Mas uma criança, ela é um sacerdote, uma sacerdotisa de Deus. Ela é um filho e uma filha, ela só tá no nível, não é? Sabe, nível? Ela é um homem, é uma mulher, tá no nível de criança, tá no nível de adolescente, tá no nível de jovem, tá no nível de adulto, tá no nível da terceira idade. Fases. Então, a gente precisa entender que nós modelamos pessoas. Quando o Senhor fala ser de meus imitadores, o apóstolo Paulo, como eu sou de Cristo, ele está falando, me modela, segue o meu exemplo, porque eu sigo o exemplo de Jesus. Então você vai observar que os nossos filhos hoje, eles estão pegando referências, não é? Se ele fica muito na internet, sendo um menino, olhando muito vídeos de menina, quem que vai passar a ser a referência? Observa isso que eu estou te falando. Isso é muito sério, gente, o que eu estou falando é sério. Porque todos nós modelamos pessoas. E não é questão só de entendimento.
Começa a observar os seus filhos se eles não começam a fazer igual aqueles vídeos que ele está vendo. Isso que eu tô falando é sério. É muito sério. E você tem uma responsabilidade com a próxima geração. Sendo você mãe solo, sendo você uma mãe que hoje está vivendo uma condição casada. Mas por que eu tô falando isso? Porque eu já fui mãe solo. E eu já fui mãe solteira. E eu já vivi muito isso. E tenho 3 meninos, né? Hoje já tô há 20 anos casada, mas eu já vivi isso. Então, se a gente não tiver essa maturidade, se nós como uma mulher que é mãe solo, mãe solteira, não tiver uma maturidade em Deus, porque encontrou o Messias, deixou de ser escrava para ser livre, não vai formar os seus filhos para ser livre, vai fazer com que você seja a heroína. Deus, ele não quer que nós, como mães, venhamos ser heroínas dos nossos filhos, porque nós estamos comprometendo o futuro deles. Eles têm que ter, sim, alguém que seja um homem para que ele possa modelar, uma mulher para que possa modelar. Eu tô falando de filhos homens, porque a gente está usando o exemplo de Ismael aqui, tá bom? Mas nós não podemos, porque nós precisamos entender que nós somos os gestores. Nós somos as mentoras, nós somos as gestoras, nós somos as mentoras dos nossos filhos. E o que eles vão carregar de sentimento para frente é o que nós estamos passando para eles. Entende? Então, às vezes a gente tá perdendo, muitas vezes, aqui onde nós estamos hoje. Isso é muito sério, não é? Aí você vai ver que muitos meninos, e isso é muito comum acontecer, eu tô falando do que eu estou vivendo, do que eu vejo, do que eu acompanho. Como eu disse, por causa da forma que eu me movo na igreja. Então, e também nos relacionamentos onde eu estou. Então você vai ver que alguns meninos, porque ele tem só a mãe, ele tá muito envolvido no meio das mulheres. Tá sempre ali junto com as mulheres, você precisa prestar atenção. Você precisa prestar atenção nisso. Porque nós modelamos pessoas. Nós modelamos. E aí você vai observar que aquele menino ou aquela menina vai começando a falar igual aquelas pessoas que ele está muito junto. E isso é sério. Isso é muito sério, não é? Eu queria que você entendesse que as mulheres de hoje, muitas vezes, por ela estar numa condição de mulher solo, ela se sente desfavorecida, muitas vezes se sente sem recurso. Eu sei, não é fácil. Eu vou falar uma coisa pra você. Quando eu vivi nessa condição, meu filho mais velho, o Lucas, ele tinha 4 anos, de 4 anos, 4 para 5 anos. E eu era mãe solteira de 2, eu já tinha 2 filhos quando eu me casei. Quando eu conheci meu marido, eu já tinha 2 filhos. Eu vou te contar bem rapidinho meu testemunho, vou dar um exemplo aqui. E quando eu falo que as mulheres de hoje, elas vivem, né, desfavorecidas muitas vezes. Não são todas, tá? Não é todas, graças a Deus. Mas eu tô falando do que eu vivi. Muitas vezes sem recurso. Teve uma vez, eu vou contar esse testemunho, que marcou a minha vida e marcou a vida do meu filho também mais velho, porque ele lembra disso. Eu acho que ele tinha uns 5 anos, mais ou menos. Não era 4, não, era 5 anos. Porque quando eu me casei, ele tinha 6. Teve uma vez, eu tava começando a minha caminhada cristã, começando a ir pra igreja, buscar o Senhor. E teve um dia que ele queria suco. E a gente passava uma vida muito escassa, né? E aí, em frente à casa onde eu morava, que é a casa dos meus pais, tinha um barzinho, tipo mercearia, que vendia aqueles suco, que era 15, 25 centavos, sabe? Acho que vocês devem lembrar, que é ruim pra caramba. Você tem que pôr açúcar pra ele ficar bom. E aí, eu tinha os 25 centavos na época pra ele comprar o suco. Ele falou, mãe, queria suco. Aí eu peguei os 25 centavos e ele foi buscar no barzinho da frente. De frente de casa, que era rua assim, né? De casa, não tinha risco, assim, pra ele poder sair. Só que quando ele voltou, eu fui pegar no pote de açúcar, não tinha açúcar. Aí eu falei assim, filho, não tem açúcar. Aí ele falou, mãe, eu queria o suco, eu queria tomar suco. Aí eu lembro, eu tava começando a minha caminhada cristã, eu falei, Deus proverá. E aí, não fiz o suco naquele momento, continuei fazendo arroz ali. E aí, na época eu comia arroz, polenta, ovo frito, muitas vezes chuchu, refogado.
E eu falo para as pessoas assim, eu já passei necessidade, mas nunca passei fome, porque Deus, ele sempre me alimentou, Deus sempre cuidou de mim e dos meus. E eu acredito que é isso que você está vivendo e que você tem o privilégio de viver também. Você sabe que depois que eu falei isso para ele e fui continuar fazendo as coisas, eu ouvi no portão alguém me chamando, Débora, Débora. Quando eu saí para fora, era a avó paterna dele, eu saí para fora e ela abriu o porta-mala. Naquele dia, ela levou uma cesta básica mesmo, fechada. Naquele dia, ela levou frutas, ela levou carne, mistura mesmo, sabe? Ela levou leite, ela levou Danone, ela levou uma despesa. A hora que ela abriu o porta-mala, eu entrei num choro, mas num choro. Eu chorava. Aí ela baixou assim, ela falou, calma, eu não queria te ofender, pelo amor de Deus, se você não quiser, eu levo embora. Eu falei, não é isso. Não é isso, Dona Neném. Ela tem o apelido de Dona Neném. Eu falei, não é isso. É que eu precisava de algumas colheres de açúcar. Eu só precisava de 1 quilo de açúcar. E o Senhor me trouxe hoje uma cesta. O Senhor me trouxe hoje uma despesa. A senhora foi um canal de Deus. Eu tinha acabado de pedir, só que Deus já estava providenciando isso. Ela já tinha ido no mercado, estava a caminho de casa. Não deu, acho que não deu nem meia hora daquela oração. Daquilo que eu falei pro meu filho, Deus proverá, filho. E ele lembra disso até hoje, você acredita? Então, as mulheres que vivem uma vida, às vezes de mãe solteira ou mãe solo, muitas vezes passa por desfavorecimento e muitas vezes até sem recurso. Eu já vivi isso, gente. Eu já vivi isso, mas eu quero te dizer que Deus, ele sempre está conosco. Deus, ele nunca nos abandona. Quando você tem uma aliança com ele. Você deixa de ser filha da escrava, você deixa de ser filha da necessidade, da escassez, quando você aceita ser uma filha livre, quando você aceita Jesus como teu Senhor, teu Salvador, sabe? Entende? Eu vou desligar a luz aqui porque tá batendo um solzinho aqui. Senão fica ruim para mim ver vocês. Você compreende? E o que Agar fez? Agar deixou um legado para essas mulheres. Agar deixou um legado para nós. Eu quero te dizer que Agar deixou um legado para essas mulheres. Para essas mulheres que hoje está passando por esse momento. Que hoje está passando por essa situação de estar sem recurso, de estar passando, tá num momento de estar desfavorecida, não é? Olha lá, a psico falando, a Darly, né? Que o meu filho já contou esse testemunho. Isso marcou a vida dele. Por quê? Porque eu precisava de 1 quilo de açúcar e Deus me deu toda uma despesa. E eu estava vivendo nessa condição. Então, Agar, tudo bem que tem toda a história, né? Dentro do islamismo, tem toda essa questão que envolve Israel e tudo mais, mas ela deixou um legado para nós. Ela deixou um legado, né, que independente da circunstância, Deus estava cuidando. Deus estava cuidando e Deus vai cuidar. Deus, ele não está ileso, sabe, a uma mulher só porque ela está numa condição desfavorável. Ele não está totalmente aleatório só porque uma mulher ela está passando, né, um momento difícil porque ela foi abandonada ou porque ela é mãe solteira ou porque ela é mãe solo. Não deixa o diabo te enganar. Se você é uma mulher hoje que é uma mãe solo, o Senhor, ele tem sim prestado atenção em você. Isso é em toda circunstância. Isso é em todo momento. Eu quero te dizer que Deus, ele está sempre prestando atenção em você. Deus, ele sempre vai estar cuidando de você. E há uma promessa. Olha aqui, ó, nossa base devocional. Mas também do filho desta serva, farei uma nação, porquanto é a tua descendência. Então você precisa acreditar que Deus vai abençoar os teus filhos, independente se você foi abandonada, independente se você foi assim, rejeitada, sabe? Independente se foi só um momento, talvez, você sabe que tem mulheres que têm vergonha, ela fala, poxa, foi um momento, eu tive um relacionamento tão rápido com esse rapaz, com esse homem, e acabou engravidando, eu tô grávida de um homem que não é o homem da minha vida, que não é o homem que eu amo, foi um momento, não é? Para você ver que tudo aquilo que a gente faz tem consequências,
Tudo aquilo que a gente faz, nós vamos ter consequências. Por isso que a gente precisa ter entendimento do que a gente faz. Mas Deus, Ele está prestando atenção em nós. É aquilo que eu falei sobre leis. Então, tudo tem consequência, né? Quando eu violo uma lei, deixa eu falar uma coisa. Quando eu violo uma lei, eu vou ter consequências. Eu vou ter que... vai vir uma conta. Então, eu quero ativar que como Deus, Ele providenciou o que Agar necessitava, Deus também vai providenciar aquilo que você necessita, mulher. Seja você na condição que você tiver. O legado de Agar é um legado de uma mãe que era solteira, de uma mãe que era solo e que Deus providenciou. Você leia depois lá, que a gente não vai ter tempo para isso, mas você vai ver que Agar, quando Deus apareceu para ela, ela falou: o Senhor é o Deus que vê tudo. O Senhor é o Deus que vê tudo. E você vai ver que Agar, ela declarou isso porque ela reconheceu que Deus era o Deus que via tudo. Era o Deus que contemplava tudo. Então, Deus, Ele vai sim providenciar para cada mulher que está aqui aquilo que nós precisamos. Mas você precisa crer. Sabe o que move o coração de Deus? A nossa fé. Sabe o que toca o céu? É a nossa fé. A convicção que nós temos que Deus, Ele vê tudo. Deus vê tudo, Ele vai providenciar, Ele vai enviar, Ele vai suprir, Ele vai fazer isso, mas você precisa acreditar. E às vezes a gente coloca o que as pessoas, né, falam: porque você tá desse jeito porque você divorciou. Você tá passando por essa condição porque você é mãe solteira. Você tá passando por essa condição porque você trazendo tanto peso. Eu quero lembrar você. Jesus, Ele disse que o jugo dele é leve, o fardo dele é suave. Ele fala: venha a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, você precisa ter responsabilidade na educação dos seus filhos. Você precisa entender que você, como uma mãe, você tem responsabilidade no que vai transferir no coração dele, mas presta atenção, presta muita atenção. Você precisa entender que você, vivendo hoje como uma mãe solteira, Deus, Ele está te vendo e Ele vai providenciar tudo o que você precisa. E você pode se apegar em Agar, porque Agar foi uma mulher da Bíblia que Deus revelou que ela, sendo uma mulher solo, uma mãe solteira, Deus estava com ela, Ele apareceu para ela, falou com ela 2 vezes. E Deus cumpriu. Até hoje a gente vê que Deus cumpriu. Deus cumpre, é uma nação riquíssima, né? É uma nação riquíssima. Então você vai precisar observar que Deus, Ele é um Deus que Ele vai abençoar a tua geração, Ele vai abençoar a tua descendência, Ele vai abençoar a tua geração, não, a tua semente, os teus filhos são semente do teu ventre. Então acredita nisso. Amém, amadas? Amém? Olha, a Beli está falando: eu fui filha de mãe solo e sei como Deus cuida de cada detalhe. Amém. Olha aí, a Beli é um testemunho. Ela foi filha de uma mãe solo. Eu fui uma mãe solo. Né? E Deus, Ele cuida, Deus, Ele faz, porque Ele tem uma aliança conosco e porque Ele tem uma aliança com você, que hoje decidiu ser filha. Uma filha livre, porque aceitou o Messias, porque aceitou Jesus Cristo, se encontrou com Ele. Pronto, Ele vai abençoar e fazer a tua descendência próspera, por causa da aliança que Ele tem com você. Então, eu queria deixar isso para você, que assim como Deus, Ele esteve com Agar num período de crise, assim como Deus esteve com Agar em todos os outros momentos, Deus está com você. Acredita nisso, não é a sua condição, mas pensa que você também tem responsabilidade na educação dos seus filhos. Você vai ver que ao longo da vida de Agar, ela sofreu preconceito por ser estrangeira. Primeira coisa, você vai sofrer preconceitos, tá bom? Deixa o mimimi. Acabou de mimimi. Porque eu sou coitada, porque eu sou vítima, porque eu sou isso, porque eu sou... Não. Agar também sofreu preconceito, porque ela era egípcia. Leia toda a história, vai lá em Gênesis, a partir do Gênesis 16, vai até o capítulo 21 que eu te falei, tá bom? Você vai ver que ela sofreu. Ela sofreu preconceito. E quer que eu te fale? Mesmo no século 21, tem muitas questões de preconceito. Mas não é preconceito que eu tô falando, coisas que são abominações porque a palavra de Deus fala. Não, porque é preconceito mesmo. Tem gente que é preconceituosa, tem gente que gosta de ficar humilhando as pessoas, trazendo as condições. Agar viveu isso. Eu vou continuar vivendo isso.
Você vai viver isso e tá tudo bem. Você sabe quem tá vendo tudo e você sabe quem tá com você. Você tem que ser curada. Você tem que ser liberta. Você tem que estar bem consigo mesmo para você entender que o preconceito das pessoas não entra daqui. Pode até bater aqui, mas não entra. Não passa daqui. É você que se preserva. Você vai ver que a miséria e o abuso também foram situações que Agar viveu como serva. Ela viveu abusos e ela viveu sim uma escassez, ela viveu um momento de miséria. Ela viveu um momento difícil. Agar viveu. Mas você vai ver que ela teve essas experiências? Teve, mas você vai ver que Deus estava com ela. Você vai observar na história de Agar que Agar, ela viveu o sofrimento e o abandono como mãe. Como mulher. Ela viveu, ela sofreu, ela ficou sozinha, ela se viu sozinha, sem ninguém, no meio do nada. As únicas pessoas que ela tinha, que era Agar e Abraão, abandonou ela. Ela estava só ela e o filho dela. E agora? E agora? Agora é Deus. Deus vê tudo. Ela também viveu isso. Ela também sofreu, né, o sentimento de abandono. E eu acredito que o pior da gente sofrer, não que seja bom, mas a gente ser abandonada dói. Mas a gente ser abandonada e rejeitada e largada e que você se vira, o problema é seu. Você com seu filho não é fácil, né? Glória a Deus, Kátia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque você está vivendo o cuidado de Deus. Olha, é isso, o processo dói, é exatamente isso, Kátia. Agar viveu o processo. Agar, na vida de Agar, ela teve as experiências, entende? Ela sofreu preconceito por ser uma mulher estrangeira, sofreu. Ela viveu miséria, viveu abuso por ser serva, por ser funcionária, viveu. Ela sofreu o abandono juntamente com o filho, sofreu processo. Processo dói mesmo, é verdade. Mas para você chegar nesse lugar de honra, para você chegar nesse lugar de prosperidade, não só sobre você como Agar viveu, mas sobre toda a descendência, precisa passar pelo processo. Tem pessoas que ela quer chegar no lugar da honra, mas ela não quer percorrer o caminho. Ela não quer passar a jornada, não tem como. Não tem como, não existe isso. Você vai ver também, para a gente encerrar aqui, que Agar, nos dois momentos de desespero de Agar, ela pôde sim ver a presença de Deus, ela pôde ouvir a voz de Deus, ela pôde ver o anjo do Senhor. E quer que eu te fale? Era momento de desespero que a morte estava perto, né? Leia lá, depois você vai ver dois momentos que o desespero de Agar, porque ela viu a morte de perto, ela viu a morte ali, ó. Tá bom? Então que você possa entender isso e pensar que apesar de todas as dificuldades, apesar de tudo que Agar viveu, Deus ouviu o clamor dela. Deus ouviu a voz dela. E ela, como mulher, ela teve a ajuda de quem? De Deus. Para de ficar mendigando o amor das pessoas. Para de ficar pedindo para um e para outro. Agar se viu sozinha. Quem que eu tenho agora? Você tem Deus. Você tem Deus. Mas Deus está no céu. Não, Deus está dentro de você, se você acreditar. Deus está aí agora com você, como Ele está agora aqui comigo. E se você está passando uma dificuldade, uma escassez, um abuso, uma crise, um preconceito, um abandono, miséria, não sei. Pede para o Senhor, você vai ver se Ele não vai trazer na tua porta. Você vai ver se Ele não vai trazer para você. Porque Deus é desses. Deus é desses. Deus é Deus de repente. Fala com Deus, não fica pedindo. A Bíblia fala, o salmista fala, eu fui moço e hoje já estou velho, mas eu nunca vi um justo mendigar o pão e nem a sua descendência passa fome. Para a gente encerrar, eu queria que você fosse em Hebreus, capítulo 13. Olha o que o Senhor fala para nós. Ô gente, que oração, pelo amor de Deus. Amém? Você não precisa, você como justo, você não precisa mendigar. Para a gente encerrar, Hebreus capítulo 13, versículo 5. Olha o que o Senhor nos fala. Hebreus 13, 5, tá? Não amem o dinheiro, estejam satisfeitas. Eu vou ler no feminino, tá? Estejam satisfeitas com o que têm. Porque Deus disse. 8 e 9, uau! Ô, glória! Vamos lá, estamos encerrando. Porque Deus disse,
Obrigado, Anne. Obrigado, Kátia. Ó, porque Deus disse, não o deixarei, não a deixarei, jamais a abandonarei. Por isso, podemos dizer com toda a confiança, o Senhor é meu ajudador, portanto, não temerei. O que me pode fazer os simples mortais? O que me pode fazer o homem? Você, mulher, precisa ter essa convicção. Só que o que o Senhor fala, que ele dá uma ordem, não ame o dinheiro. Não é pelo dinheiro. Ah, porque não dá pensão. Ah, porque não me ajuda com nada. Não, para de reclamar isso para os seus filhos. Se você está nessa condição hoje, de mãe solo, como Agar viveu, para de ficar reclamando. Não, não é pelo dinheiro. Ele fala assim, não amem o dinheiro. Esteja satisfeita com o que você tem. O que eu tenho hoje eu estou satisfeita. Mas tá bom para mim? Não tá. Então, ó, regaça as mangas e vamos fazer alguma coisa. Vamos trabalhar, vamos crer, vamos orar, vamos buscar, vamos ver possibilidades, oportunidades, estratégias. Começa a olhar para o seu lado, você vai começar a ver. Entende? Então, deixa eu te falar. O que o Senhor está nos dando uma ordem? Não ame o dinheiro, não seja pelo dinheiro. Sabe? Eu sei que muitos homens também são negligentes com relação à criação, recurso, e que nem dá, é a mulher que vai lá. Eu falo porque eu vivi isso, gente. Eu sei, eu vivi isso. Mas quando você aprende a ser satisfeito com o que você tem, a palavra de Deus fala que o Senhor disse, porque o Senhor disse. Então eu sou satisfeita com o que eu tenho porque Deus disse que Ele não vai me abandonar. Ele jamais vai me deixar. Ele não vai me deixar, ele jamais vai me abandonar. Por isso, eu posso dizer com confiança, por isso você pode dizer com confiança, o Senhor é o meu ajudador, eu não vou ter medo. O Senhor é o meu ajudador, eu não temerei. O que me pode fazer os homens? O que me pode fazer os mortais? O que pode me fazer as pessoas? Eu não tenho medo. Você recebe essa palavra? Que você possa guardar esse legado de Agar. Diante de toda a história dela que hoje interfere as nossas vidas, Agar, ela foi uma mulher que ela pôde contemplar que Deus realmente via tudo. Ela via tudo. E quando a palavra fala que Agar chorou, a palavra fala que Agar chorou e orou com um choro angustiado. Era a alma dela que estava falando. Deus vê, contempla a tua alma, tua angústia. Angústia fala de alma. Deus, ele vê tudo. Que você possa entender que Deus, ele é um Deus que vê e é nele que você vai encontrar refúgio. Não adianta você ficar procurando por avós, por tios, por esse, por aquele. Entende? Porque o seu refúgio, o seu sustento, a sua vida é com o Senhor. Amém? Você recebe essa palavra? Tem perguntas aí? Alguma pergunta? Para que a gente possa acrescentar aí? Olha, o livro, ele nos dá perguntas aqui para que a gente possa estudar. Mas como a gente já estuda aqui tudo junto, a gente já vai falando tudo, né? Tá bom? Ele nos dá perguntas aqui. Se você tem um livro, depois você responda, tá? Para que possa acrescentar. Glória a Deus, glória a Deus. Deus é o seu ajudador, Kátia. Deus é o nosso ajudador. Vamos orar? Vamos orar, então? Abba, nós queremos te agradecer. Pai, Pai eterno, Pai das luzes que não muda, obrigada. Obrigado por ser o nosso ajudador, obrigado por ser o nosso refúgio. Obrigada por ser o nosso Deus forte, obrigado por ser o nosso conselheiro maravilhoso. Obrigada por ser fiel, por nos prometer e cumprir. Hoje nós podemos ver até hoje, tudo aquilo que o Senhor declarou sobre a vida de Agar, sobre a vida de Ismael, até hoje nós podemos contemplar com os nossos olhos. Sim, nós podemos contemplar quão prósperos são aqueles homens, quão próspero e quanta divergência existe, Pai, entre o povo islâmico com Israel. Meu Deus, nós cremos que o Senhor é um Deus de gerações. O Senhor é um Deus que não muda, é um Deus imutável, é um Deus onipotente, onisciente, que vê, contempla. Senhor, nós queremos glorificar ao Senhor por tudo que o Senhor é.
Nós cremos. Nós te pedimos nesse momento, nos perdoa, Senhor. Nos perdoa. Nos perdoa. Nos perdoa pela nossa insegurança, nos perdoa pela nossa incredulidade, nos perdoa, Senhor, nos perdoa pela nossa negligência. Muitas vezes, como mãe, nós somos negligentes na educação dos nossos filhos. Quando nós não observamos, Abba, muitas vezes nós não observamos o ambiente que nós temos permitido que os nossos filhos tenham vivido e que tem influenciado eles. Pai, nos dá discernimento, abre os nossos olhos como mães, para que a gente venha criar os nossos filhos sendo homens, Pai, para ser sacerdote, para ser paternidade, para ser governo. Ah, Jesus, é o que nós te pedimos, para que eles possam ser provedores, protetores. É o que nós te pedimos, Jesus. Pai, nós queremos te pedir que o Senhor nos dê sabedoria para educar as nossas filhas, como mulheres de Deus, mulheres que entendem, Senhor, o propósito, o chamado, a missão. Oh, meu Deus, nos dá discernimento. Pai, nos mostra que muito mais do que nosso cotidiano, há um propósito em cada um dos nossos dias. Há um propósito em cada momento que nós vivemos. Senhor, nos torna responsável, Pai, com cada momento da nossa vida. Nos torna responsável, Pai. Abre a nossa visão. Eu quero declarar a mente aberta para cada uma das mulheres que me ouve. Eu quero declarar que os teus olhos sejam abertos, que os teus sentidos sejam abertos. Em nome de Jesus, que o Senhor te dê um discernimento, um entendimento, que os teus olhos espirituais sejam abertos, que os teus ouvidos estejam atentos para todo movimento ao seu redor e ao derredor. Em nome de Jesus, que o seu olfato seja apurado para perceber o cheiro da glória de Deus, mas para perceber o odor das trevas se achegando, tentando roubar a tua descendência. Em nome de Jesus, eu quero declarar que o seu tato, eu quero declarar que você tem sensibilidade no tato para tocar nos teus filhos e enviá-los, abençoá-los, liberar sobre eles palavras. Eu quero declarar essa verdade em nome de Jesus. Eu quero declarar que você vai sim sentir no paladar. Vai sentir todas as palavras de bênção que foram liberadas sobre os seus filhos. Mas também vai sentir, vai degustar, ainda que seja o sabor da disciplina, visando, olhando lá na frente para o resultado. Então eu te peço, Abba, eu te peço que o Senhor venha em nome de Jesus, despertar cada mãe aqui para a responsabilidade de gestora, para a responsabilidade de mentora, para a responsabilidade daquela que está preparando os seus filhos para a próxima geração. Em nome de Jesus é o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus te abençoe, mulher. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todas vocês, seja sobre todas nós, agora e para sempre. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Não se conforme com esse tempo, mas renove-o pela transformação da tua mente. Só assim você vai ser capaz de experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. A gente vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus quando nós tivermos uma mente transformada. Amém? Que Deus te abençoe. Obrigado por você estar comigo aqui até agora. Você é uma valente, você é um valente. Muito obrigada, tá? Deus te abençoe, ó. I love you. Muito obrigada, ó. Beijo, que Deus te abençoe. Vai e faça do seu dia um dia extraordinário. Faça um dia de possibilidades, de oportunidades. Faça acontecer. Ó, todo problema, na verdade, é uma grande oportunidade do Senhor te lançar.
Então aproveita, não fica focado no problema, foca na solução, foca na resposta, seja você a solução, a resposta para esse dia. Beijo, amo vocês, tchau. Até a próxima segunda-feira. Segunda-feira a gente tá de volta. Gente, eu tô pensando aqui, antes de eu dar um tchau, eu tô pensando aqui da gente fazer segunda, quarta e sexta. O que vocês acham? Porque são 72 mulheres. Me responde, eu vou colocar nos stories, eu quero a sua resposta. Beijo, tchau. Todos os dias eu estou em suas mãos. Quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Vamos louvar? És fiel em todo tempo.